Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente tá aqui para responder mais dúvidas que vocês fizeram no vídeo da semana passada. Se você tá chegando agora e não sabe como funciona, toda segunda-feira eu posto um vídeo respondendo as perguntas que vocês deixaram nos comentários desse mesmo vídeo da semana passada, no vídeo da segunda-feira. Então, se você quiser que a sua dúvida possa ser respondida em vídeo, deixe um comentário aqui com ela que provavelmente eu posso responder ela no vídeo da semana que vem. E sem enrolação, vamos começar a responder porque hoje tem bastante pergunta bacana, tá? Vamos começar com a pergunta do Cosmic Cut. Ele quer saber quais seriam os 3 melhores rituais para um ocultista, né? Ali em Nex 5 você vai escolher os seus 3 primeiros, quais seriam? Bom, aí depende. Se você vai ter um time, você já vai montar direitinho, você vai começar com eles, você pode combinar rituais que vai ali ajudar o seu time, né? Então você tá faltando investigação, pega uns rituais para investigação. Se tá faltando dano ali no combate, pega um dano. Se tá faltando um buff, pega um buff. Enfim, agora, se você quer uma coisa um pouco mais genérica, assim, eu quero me dar bem em tudo, então eu acho que eu posso passar para você 3 rituais que vai ter pelo menos um para cada coisa. O primeiro seria Eletrocução. Ele é um ritual muito forte de energia que dá um dano legal e também que já deixa o oponente meio estranho ali, já dá um debuff no oponente sem fazer nada, né? Obviamente, se o oponente passar no teste ele não pega, mas bom, enfim, o debuff é de graça mesmo. É um ritual bem importante e que pode estar aí na sua ficha de Nex 5. Caso você queira fazer um debuff, ele queira ajudar os seus aliados a darem dano no monstro, você pode escolher, por exemplo, o Definhar. Definhar vai dar um debuff bem legal no monstro, vai abaixar a defesa, vai deixar ele muito mais fácil de ser acertado. Até você mesmo, se você tiver ali, geralmente ocultista Nex mais baixo, usa armas, né? Então se você colocar ali um bicho com uma defesa mais baixa, você vai acertar o tiro mais fácil. E indo para a parte de investigação, eu indicaria o Ouvir os Sussurros. É um ritual bem bacana e que basicamente te dá uma dica. Você consegue meio que fazer um metagame ali. Você faz uma pergunta com uma resposta de sim ou não e o mestre vai dizer se sim ou se não. Então é bem bacana, eu acho que pode ajudar bastante na investigação, às vezes para te tirar de alguma coisa que você esteja travado, que não esteja conseguindo avançar na história, avançar ali nos elementos que você está querendo descobrir. O Ouvir os Sussurros pode ser uma boa opção. Então eu acredito que com esses 3 rituais você cobre a maioria dos problemas que você vai ter em Nex 5%. Valeu pela pergunta. O Matheus Victor veio com uma pergunta muito legal e eu trouxe ela aqui. Ela é grande, eu vou tentar resumir aqui para vocês, mas basicamente é o seguinte: ele quer saber se quando ele usar um ritual Eco Espiral, que é um ritual de morte, em um ser de sangue, se o dano dele vai ser duplicado o dano do ritual que foi executado ou o dano que o monstro sofreu. Ele deu um exemplo basicamente assim: um personagem dá um decadência enquanto ele tá com o Eco Espiral na mão. O decadência deu 30 de dano, mas o monstro é de sangue, então o dano é dobrado, então ele tomaria 60. Quando chegar na sua vez, ele vai estourar o Eco Espiral e ele vai dar esse dano de novo, mas o Eco Espiral também é de morte. O dano dele é dobrado, é 30 vezes 2, que nem o dano do decadência, ou seria 60 vezes 2, que seria o dano que ele recebeu dobrado porque é um ritual de morte. E aqui entra um pouco de interpretação, tá? O que acontece é, a gente tem o dano que os jogadores deram e tem o dano que o monstro tomou. A gente sabe que, dependendo do elemento, dependendo do tipo de ataque, o monstro toma mais ou menos dano. O dano que o jogador dá, o dano que o personagem dá, é o que saiu no dado, é o que fez o cálculo. Então, nesse cálculo, foi 30 no decadência. Mas o dano que o monstro tomou, o dano que a criatura sofreu, foi maior por causa da debilidade dela com o elemento. E no Eco Espiral tá escrito especificamente que ele recebe de novo o dano que ele sofreu lá na rodada anterior. Ou seja, é o dano que ele sofreu. Então, se ele sofreu 60 de dano do decadência, ele vai receber 60 de novo. Mas é um ritual de morte. Se é um ritual de morte, ele toma o dano dobrado. Então, se ele toma o dano dobrado, ele vai receber 60 vezes 2. É muito dano, mas esse é o sistema. O Meren de Isaías quer saber se eu pretendo jogar RPG aqui no canal, trazer sessões de RPG mestradas ou jogadas, enfim. Eu tava com essa ideia, tá? Eu tenho até algumas coisas aí para talvez trazer num futuro, eu não sei ainda, algumas coisas que eu já mestrei, talvez algumas participações que eu faço, enfim. Eu não tenho nada programado para trazer, mas eu queria saber de vocês. Acho que eu vou colocar até essa pergunta no título para chamar a atenção de vocês. Eu quero que vocês deixem um comentário não só com a pergunta, mas também se vocês gostariam de ver sessões gravadas ou talvez até ao vivo, transmitir no YouTube, ou talvez, sei lá, transmitir na
Twitch, enfim, mais sessões aí pra gente jogar junto, vocês comentarem e tal, ou pelo menos só assistirem, mas enfim, eu quero saber de vocês se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, né, de ver sessões de RPG aqui no canal e não só explicação de regra, montagem de ficha, essas coisas. O Bruno Ribeiro fez uma pergunta bem interessante que levanta um pouco de polêmica, um pouco de discussão. Ele quer saber se a habilidade do Conduit ampliar ritual, ela consegue aumentar o alcance ali de pessoal para toque dos rituais, e em vez de usar em você, você usa em outra pessoa. Vamos lá, como eu falei de interpretação de texto lá atrás, na regra, lá na descrição da habilidade não tá escrito isso, lá tá escrito de curto para médio, de médio para longo e de longo para extremo. Então pela leitura não seria possível de pessoal para toque e nem de toque para curto, mas o que diz também logo acima, antes de chegar nessa descrição, é que aumenta o alcance do ritual em um passo. Lá atrás, nas outras versões do livro, tiveram algumas correções sobre esse termo passo, porque tinha um passo de dano também que foi transformado, enfim, mas esse ritual, como não era um passo de dano, era um passo de alcance, e continuou com essa mesma terminologia. Eu não sei se continuou com esse termo de um passo porque eles queriam que contasse toque e pessoal e só não colocaram, ou se eles deviam ter mudado e não mudaram. Por quê? Se você interpretar que considera o aumento do ritual em um passo, conta de ritual de pessoal para toque e de toque para curto. Agora, se você considerar só a linha que está em parênteses, então não dá para você fazer esse tipo de coisa. Então, assim, sinceramente, vai de mesa para mesa. Se o seu mestre permitir, eu até hoje, todas as vezes que eu joguei e quando eu mestrei, eu deixei passar de toque para pessoal, de pessoal para toque e de toque para curto. Não tem problema, eu não vejo problema nisso. Mas se o mestre quiser jogar com a regra, arrisca, e ele pode falar que não, e é isso aí, vocês têm que conversar e decidir na mesa de vocês. O Igor Araújo fez uma pergunta bem bacana também. Ele quer saber sobre efeitos de rituais sustentados fora do combate, né? Porque um efeito sustentado a cada rodada você precisa gastar um ponto de esforço para manter ele sendo executado. Ele quer saber como que isso funciona fora do combate. E o que acontece né? Geralmente a gente deixa as coisas fluírem, mas em cenas de investigação, até em cenas de interlúdio, existem turnos e existem rodadas, tá? Muitas vezes o jogador acaba, pelo andar ali da história, pelo andar da investigação, ele não percebe, mas geralmente o mestre controla. Ele vai deixar, por exemplo, ele tem aquela cena de investigação que vai durar 4 rodadas, então cada jogador vai fazer 4 ações, às vezes fora de ordem, às vezes fora de ordem, mas são 4 ações cada jogador. Nesse caso, se você quiser controlar, a cada vez que você executar uma ação, você gasta 1 de PE. Mas isso aí tem que ser combinado com o mestre. Muitas vezes o mestre não fala que tem um turno de cada um, ele não comanda certinho, às vezes ele nem sabe, ele só deixa a coisa rolar e vai contando no tempo, ou enfim. Em termos de regras de RPG, as cenas de investigação também têm turnos, e nesses turnos, nessas rodadas, você precisaria ficar gastando 1 PE por turno, cada vez que você fosse executar uma ação, digamos assim, para manter o ritual ativo. Mas muitas vezes esses rituais sustentados, quando são usados fora de cena de combate, eu mesmo já vi isso acontecendo várias vezes, o mestre deixa usar o ritual e, segue aí, você vai gastar 1, 2 pontos de P a mais, né, 2 pontos de esforço a mais, não vai fazer muita diferença. O Pierre quer saber se existe uma relação de equivalência, uma conversão de Nex para VD, no caso dele que ele quer montar um NPC que vai depois, digamos, trair os personagens ali, ele então vai ser um amigo que vai virar inimigo, tá? Então ele quer saber como que ele equilibraria isso. É um pouco complexo, mas dá pra fazer. Se você for na parte de fichas ali de ameaças da realidade dentro do livro de regras, tem várias fichas de vários VDs que são pessoas. Então eles estão ali equilibrados para serem pessoas. Tem pessoas que usam arma, tem pessoas que usam rituais. Você pode pegar uma ficha dessa, tá? E usar ela como NPC. Durante o NPC eles não vão saber de nada, ele vai usar normal. Quando ele se virar, você usa essa ficha como um inimigo, então você vai pegar a VD de acordo com o que você quer. Então, por exemplo, se são 3 jogadores Nex 20, você vai pegar o VD ali do personagem que você quer mais ou menos em torno de 60, 3 jogadores Nex 20, VD 60, tá mais ou menos equilibrado. Como eu falei no outro vídeo, criar ficha para NPC é um pouco complicado, nem sempre é necessário. Nesse caso que o seu NPC vai virar um inimigo, já cria a ficha do inimigo e deixa ela só aguardando ali, quando ele virar um inimigo mesmo, aí você usa ela. O Ivan quer saber como que ele define
define a quantidade de rituais de acordo com o Nex. E isso é uma coisa que geralmente quando a gente vai criar uma ficha de ocultista Nex mais alto, a gente tem essa dificuldade. Muitas pessoas têm essa dificuldade, até eu me confundo nas contas às vezes, tá? Mas tem uma maneira fácil de você, digamos, pelo menos iniciar esse cálculo. O cálculo vai ser sempre o seu nível mais 2. Então, por exemplo, Nex 5% é nível 1. Nível 1 é 3 rituais. Então, se você for criar um Nex, sei lá, 50, Nex 50 é nível 10. 10 mais 2, você tem 12 rituais. Obviamente, você precisa olhar ali na tabela quando que você libera os círculos, né? Segundo círculo e terceiro círculo. E, por exemplo, se você for Nex 25, você só tem acesso a 2 rituais de segundo círculo no máximo. O resto tem que ser de primeiro círculo por causa do seu nível. E o Wes Sant diz que tem uma grande dúvida. Ele quer saber se ele precisa usar o Owlbear ou o Roll20 ou essas coisas que geram mapas para fazer as sessões, porque atualmente ele não usa e ele se sente um pouco limitado às vezes, né? Acha que tá faltando alguma coisa. E eu venho aqui dizer para você que não, você não precisa de mapa, você não precisa de tokens, você não precisa de trilha sonora. É que o que acontece? Muitos fãs do Ordem começaram a ver o Ordem Paranormal como RPG e só tem essa referência, mas RPG não é só isso, fica tranquilo. O importante do RPG é tá todo mundo junto jogando e se divertindo. Se você tem a possibilidade de colocar um mapinha, de colocar criaturas e de fazer os movimentos ali tudo bonitinho, legal. Se você não tem, descreve, tenta passar o máximo de fidelidade do que você tá pensando para os jogadores também se situarem e vai no feeling. Ah, mas eu não sei exatamente onde a criatura tá, onde o jogador tá, não faz diferença. O importante é a diversão ali, tá? Se você pensar nos RPGs mais antigos, não existia isso, tinha no máximo um grid quando tinha. Geralmente você vai juntar papel e caneta, um monte de gente ali jogando e é isso, não tem mapa, não tem personagem, não tem música, não tem nada. Se você quiser colocar uma música, você também pode, música é fácil de colocar, mas não precisa, não se preocupa com token, com mapa, com essas coisas tecnológicas, tá? Eu sei que o Selbit principalmente elevou muito o nível, né, do RPG, colocou mapa, depois colocou mapa animado, colocou mapa 3D, trilha sonora autêntica, aí colocou todo mundo junto, tudo, né, fez aquela grande produção, mas ele trabalha com isso, esse é o trabalho dele. Aí ele gasta um dinheiro porque ele investe, ele ganha de volta esse dinheiro, né, é um dinheiro investido num projeto que é o trabalho dele, que é a vida dele. A gente, quando a gente tá jogando só pra se divertir, a gente tem que se preocupar com essas coisas. Se os seus jogadores estão se divertindo, você não tem que se preocupar em colocar um mapa. Se você quiser um dia que você tiver a capacidade de ir lá e colocar um mapinha para eles jogarem, beleza, mas o importante é, eles estão se divertindo? Então tá tudo certo, não precisa se preocupar com isso, tá tudo bem. E essas foram as perguntas respondidas de hoje. Eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida que não foi respondida, deixa nos comentários. Como eu sempre, eu peço desculpa para as pessoas que eu não consegui responder, são muitas perguntas e eu ainda tive que fazer esse vídeo um pouco antes do que eu tô acostumado, então provavelmente eu posso nem ter lido a sua pergunta, me desculpa, mas deixa aqui nesse vídeo que a partir da semana que vem as coisas voltam ao normal. Eu sempre deixo para fazer esse vídeo quase que de última hora para pegar o máximo de dúvidas possíveis, então se eu não conseguir responder a sua, me desculpa, deixa aqui de novo nos comentários dessa semana que provavelmente eu vou responder ela no vídeo da semana que vem, beleza? E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal para não perder outros vídeos falando do Ordem Paranormal, respondendo dúvidas, falando do sistema, criando fichas, enfim, a gente tá sempre aqui para trocar essa ideia sobre esse universo legal. Tranquilo? Então muito obrigado e olhos sempre abertos.